Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. A Casa do Natal Sombrio. Natal sempre foi minha época favorita do ano. Desde pequeno, eu esperava ansiosamente pelo momento em que montaríamos a árvore. Penduraríamos as luzes na varanda e a casa se encheria do cheiro de biscoitos de gengibre. Mesmo depois de adulto, essa tradição permaneceu viva na minha família. Minha esposa, Ana, e nossos filhos, Lucas, de 12 anos, e Marina, de 8, compartilhavam do mesmo entusiasmo. No ano passado, porém, tudo mudou. Foi uma decisão de última hora. Queríamos passar o Natal em um lugar diferente, longe da correria da cidade. Ana encontrou uma casa para alugar em uma cidadezinha serrana no interior. A casa parecia perfeita, grande, antiga, com uma lareira charmosa e um quintal coberto por pinheiros. O anúncio dizia que a casa era histórica, construída no início do século passado, mas totalmente reformada. Chegamos no dia 22 de dezembro, em meio a uma leve neblina que cobria as ruas de paralelepípedo. A cidade tinha um clima pitoresco, com uma praça decorada com luzes e um presépio na igreja central. Os moradores nos receberam bem, embora houvesse um certo distanciamento, como se estivessem sempre atentos, observando. A casa ficava um pouco afastada do centro, no final de uma rua estreita, rodeada por pinheiros que pareciam sempre sussurrar com o vento. A estrutura era imponente, com janelas grandes e uma varanda que rangia a cada passo. Havia algo na casa que me incomodava, mas ignorei. Era apenas o cansaço da viagem, pensei. A primeira noite foi tranquila. Decoramos a sala com pisca-piscas, e Marina insistiu em pendurar meias na lareira. Rimos, tiramos fotos e fomos dormir cedo. Mas, naquela madrugada, algo me acordou. Era um barulho estranho, como se alguém arrastasse algo pesado no andar de cima. Olhei para o lado e vi Ana dormindo profundamente. Levantei devagar e subi as escadas. Cada degrau rangia sob meus pés. O corredor estava escuro, iluminado apenas por uma fresta de luz que vinha do quarto de Lucas. Olhei por entre a porta entreaberta e o vi dormindo. Mas o som continuava. Segui até o final do corredor, onde havia um sótão com uma porta trancada. O barulho vinha de lá. Coloquei o ouvido contra a porta e, por um instante, tive certeza de que ouvi algo se movendo do outro lado. Deve ser um bicho, sussurrei para mim mesmo. Voltei para a cama, mas custei a dormir. O sentimento de estar sendo observado não me abandonava. Na manhã seguinte, Lucas e Marina correram para a sala para ver se havia presentes debaixo da árvore. Rimos e esquecemos o incidente. Decidimos passar o dia passeando pela cidade. Quando voltamos à tarde, algo na casa parecia diferente. Era difícil explicar. As luzes pareciam mais fracas, e o ar, mais pesado. Lucas foi o primeiro a notar. Pai, por que aquela porta está aberta? Ele apontava para o final do corredor, onde a porta do sótão agora estava escancarada. Eu tinha certeza que estava trancada. Murmurei. Ana tentou rir, dizendo que talvez a fechadura estivesse velha. Mas Lucas não se convenceu. Nem eu. Subi devagar até o sótão. O cheiro de mofo e madeira velha tomou conta do ar. Havia caixas e móveis cobertos com lençóis empoeirados. Caminhei por entre as caixas, mas não encontrei nada de estranho, até que notei algo no canto do cômodo. Uma árvore de Natal, antiga, decorada com enfeites de vidro. O estranho era que ela estava completamente montada, com luzes piscando suavemente, embora não houvesse energia ali. Desci rapidamente e fechei a porta com força. Alguma coisa nessa casa não está certa,
sussurrei para Ana. Naquela noite, o barulho voltou. Agora era mais alto, mais claro. Era como se algo arranhasse as paredes. Marina foi a primeira a acordar chorando. Papai, tem alguém na sala. Eu vi ele. Quem, filha? O homem de vermelho. Mas ele não tem rosto. Um arrepio subiu pela minha espinha. Corri para a sala, mas não havia ninguém. Apenas a árvore, com suas luzes piscando. Mas havia algo diferente. Havia mais presentes debaixo da árvore. Presentes que não estavam lá antes. Peguei um deles. A embalagem era antiga, com fitas desbotadas. Quando abri, encontrei uma boneca de porcelana, com olhos negros que pareciam me seguir. Ana ficou em choque. Júlio, o que é isso? Eu não sabia responder. Lucas, que estava parado ao nosso lado, sussurrou. Acho que o Papai Noel dessa casa não é bom. Naquela madrugada, resolvemos dormir juntos na sala. A lareira ficou acesa, mas o calor não parecia suficiente para afastar o frio que tomava conta do ambiente. Às 3 da manhã, acordei com o som de risadas. Risadas de criança, mas não eram de Lucas ou Marina. Olhei ao redor e vi Marina em pé, olhando para a porta. O Caio disse que o Natal dele foi aqui. Ele quer que a gente fique. A menção daquele nome fez meu sangue gelar. Peguei Marina no colo e disse a Ana que sairíamos da casa naquela mesma hora. Enquanto corríamos para o carro, vi, de relance, uma figura parada na janela do sótão. Um homem vestido de vermelho, mas o rosto era como se estivesse coberto por uma sombra. Deixamos a cidade antes do amanhecer. Não olhamos para trás. Dias depois, ao pesquisar sobre a casa, descobri que, há muitos anos, uma família havia morrido lá em um incêndio na noite de Natal. O único sobrevivente foi uma criança chamada Caio, que desapareceu misteriosamente meses depois. Desde então, nunca mais passamos o Natal longe de casa. E, toda vez que vejo uma árvore piscando sozinha, me pergunto se Caio ainda espera por outra família para passar o Natal com ele. O presente de Natal. Meu nome é Rodrigo, e o que vou contar aconteceu há 2 anos, na véspera de Natal. Desde então, Natal nunca mais foi o mesmo para mim. Naquele ano, eu estava passando por uma fase difícil. Meu pai havia falecido em outubro, e minha mãe, devastada, decidiu viajar para visitar parentes distantes durante as festas. Eu preferi ficar na cidade, sozinho. Precisava de um tempo para mim, longe de festas e comemorações. A ideia inicial era simples. Ficaria em casa, assistindo a filmes e talvez comendo alguma coisa que pedisse pelo aplicativo. Nada de árvores, luzes ou músicas natalinas. Mas, dias antes do Natal, minha chefe me chamou na sala dela. Rodrigo, preciso que você faça uma entrega na noite do dia 24. É importante. Eu trabalhava em uma empresa de antiguidades, e não era raro fazermos entregas especiais. Mas naquela noite, é para um cliente novo. Ele pagou muito bem para que o presente chegue na véspera. Sei que é estranho, mas confio em você. Aceitei, sem questionar demais. A verdade é que precisava do dinheiro extra. No dia 24, por volta das 21 horas, fui até a loja buscar o pacote. Era uma caixa média, embrulhada em papel dourado, com uma fita vermelha desgastada. Não havia remetente, apenas um endereço. Uma casa em um bairro afastado, do outro lado da cidade. A viagem foi longa e silenciosa. As ruas estavam quase desertas, com poucas pessoas nas calçadas. A maioria já estava em casa, celebrando com suas famílias. O endereço me levou a uma rua estreita, sem saída. A casa ficava no final,
Uma construção antiga, de 2 andares, com uma varanda que parecia precisar de reparos. Estacionei, peguei o pacote e caminhei até a porta. Antes que eu pudesse bater, a porta se abriu sozinha. Boa noite. Chamei, hesitante. Nenhuma resposta. A sala estava iluminada apenas por uma árvore de Natal, decorada com velhas luzes piscantes. Tem alguém aí? Vim entregar um pacote. Entrei devagar. A casa estava silenciosa, mas havia algo estranho no ar. O cheiro de madeira queimada se misturava ao perfume de algo doce, talvez biscoitos velhos. Sobre uma mesa, vi um prato com 3 fatias de bolo, intactas, mas cobertas por uma fina camada de poeira. Estranho. Deixei o pacote ao lado da árvore. Quando me virei para sair, notei uma foto antiga na estante. Era uma família. Pai, mãe e uma garotinha de uns 7 anos. Mas o que me arrepiou foi o detalhe que percebi no canto da imagem. Na janela da casa, atrás deles, havia uma figura escura. Tentei ignorar e segui para a porta. Mas, ao girar a maçaneta, ela não se mexeu. Não, não é possível. Tentei com mais força, mas nada. A porta estava trancada. Olhei para trás e a sala parecia diferente. A árvore parecia ter mais presentes do que antes. A foto na estante, agora, não mostrava mais a família, apenas a figura escura na janela. O pânico começou a tomar conta de mim. Peguei o telefone, mas não havia sinal. Foi então que ouvi passos no andar de cima. Olhei para a escada e vi a silhueta de alguém descendo lentamente. Era uma criança, a mesma garotinha da foto, usando um vestido branco manchado. Você trouxe meu presente? Ela perguntou, com uma voz suave, mas sem emoção. Quem é você? Cadê seus pais? Ela não respondeu. Apenas apontou para a árvore. Eles estão esperando. Abra o presente. Meu coração disparou. Olha, eu só vim entregar o pacote. Não quero incomodar. Tentei mais uma vez abrir a porta, sem sucesso. A menina se aproximou lentamente, e seu rosto, não havia nada de errado nele. Era como uma criança normal. Mas seus olhos eram fundos, quase como se fossem apenas sombras. Abra. Engoli em seco e, sem outra opção, ajoelhei ao lado da árvore e comecei a desfazer a fita do pacote. Quando abri a caixa, o ar gelou ao meu redor. Lá dentro havia uma foto. A mesma foto antiga, mas agora eu estava nela. Eu estava parado atrás da família, exatamente onde a figura escura ficava. O que é isso? A menina sorriu e o ambiente pareceu tremer. Você trouxe o presente. Agora é sua vez de ficar. A luz da árvore piscou e apagou. Quando voltou, eu estava sozinho na sala. A porta estava aberta e a casa parecia abandonada há anos. O bolo na mesa havia apodrecido e as luzes estavam caídas no chão. Saí correndo, sem olhar para trás. No dia seguinte, fui até a loja para falar com minha chefe. Rodrigo, que entrega? Não tivemos nenhuma entrega no dia 24. A caixa dourada nunca existiu. Mas eu sei o que vivi naquela noite. Porque, desde então, toda véspera de Natal, alguém bate à minha porta. Quando eu atendo, não há ninguém. Apenas uma caixa dourada, esperando para ser aberta. A casa sem luzes de Natal. Meu nome é Marcelo, e essa história aconteceu há 3 anos, na véspera de Natal. Desde então, evito falar sobre o que aconteceu naquela noite. Mas, com o tempo, percebi que manter isso dentro de mim só fez piorar as coisas. Talvez, se eu contar,
a coisa finalmente me deixe em paz. Naquele ano, minha esposa Clara e eu decidimos passar o Natal na casa que pertencia à avó dela. Era uma casa antiga, construída no início dos anos 40, localizada em um bairro afastado, quase na zona rural. A avó de Clara havia falecido no início do ano, e desde então, ninguém havia voltado àquela casa. Vai ser bom pra gente, Clara disse. Vamos reacender as luzes da casa da vovó e trazer um pouco de alegria para aquele lugar. Eu não estava tão animado. A casa sempre me causou uma sensação estranha. Quando namorávamos, passávamos alguns fins de semana lá, e eu nunca gostei do silêncio daquele lugar. Parecia que a casa ouvia o que acontecia lá dentro. Mas aceitei. Sabia que era importante para ela. Chegamos na tarde do dia 23. A casa estava exatamente como lembrávamos. Velha, mas de pé. O jardim, antes bem cuidado pela avó, agora estava tomado pelo mato. As janelas estavam cobertas de poeira, e o cheiro de madeira úmida dominava o ambiente. Parece que o tempo parou aqui, murmurei, enquanto Clara entrava com as caixas de decoração. Passamos o dia limpando a sala e a cozinha, tentando dar um pouco de vida ao ambiente. Clara pendurou algumas luzes na varanda, mas metade delas não funcionava. Acho que é o espírito do Natal, né? Ela brincou, mas eu não ri. Naquela noite, dormimos cedo. Não havia nada por perto, apenas o som do vento passando pelas árvores do quintal. Então, veio a primeira noite. Acordei por volta das 2 horas da manhã. Clara dormia profundamente ao meu lado. A casa estava mergulhada em um silêncio absoluto, mas havia algo estranho no ar. Um cheiro. Era como se alguém tivesse acendido velas antigas, mas o cheiro era misturado com algo mais forte, um cheiro de queimado. Levantei devagar, tentando não fazer barulho. Caminhei pelo corredor escuro, e a cada passo, o cheiro ficava mais forte. Quando cheguei à sala, a lareira estava apagada, mas o cheiro de fumaça persistia. Foi quando eu vi. A árvore de Natal que havíamos montado naquela tarde agora tinha velas acesas. Nenhuma delas estava lá antes. Eu tinha certeza disso. Apaguei as velas rapidamente, sentindo o coração bater mais forte. Voltei para o quarto sem acordar Clara e tentei dormir. Na manhã seguinte, contei a ela o que aconteceu. Você deve ter acendido e esquecido, disse, tentando me tranquilizar. Eu sabia que não. No dia 24, tentamos deixar o clima mais leve. Clara cozinhou biscoitos, e eu fiquei responsável por arrumar a sala. À tarde, o tempo fechou, e uma chuva fina começou a cair. Ficamos na sala, assistindo a um filme antigo. Quando olhei pela janela, vi algo que me fez parar de respirar por um instante. A casa do outro lado da estrada, que estava abandonada há anos, agora tinha luzes piscando em volta da varanda. Clara, olha isso. Ela se levantou e olhou. Aquela casa, mas ela está vazia. Eu sei. Enquanto tentávamos entender aquilo, vimos alguém se mexendo na janela. Uma figura, parada, apenas nos observando do outro lado da estrada. Deve ser algum vizinho, Clara disse, mas eu podia ouvir o nervosismo na voz dela. Às 20 horas, Clara foi dormir. Eu fiquei na sala, sentado ao lado da lareira apagada, ouvindo o som da chuva fina contra o vidro. Então, aconteceu de novo. As luzes de Natal começaram a piscar, mesmo as que estavam queimadas. A árvore, que estava apagada, agora brilhava intensamente. Mas o que mais me assustou foi o som. Era um barulho de passos vindos do andar de cima. Eu sabia que não havia ninguém lá. O segundo andar estava fechado desde que chegamos. Peguei a lanterna e subi devagar.
O corredor estava mais frio do que o resto da casa. Quando cheguei à porta do antigo quarto da avó de Clara, senti um arrepio tomar conta de mim. A porta estava entreaberta e uma luz fraca saía por ela. Empurrei devagar. Dentro do quarto, uma única vela estava acesa sobre a comoda, ao lado de uma fotografia antiga da família de Clara. Na foto, havia algo que não deveria estar lá. Atrás da avó de Clara, uma figura escura, sem rosto, estava parada. Derrubei a lanterna no chão. A vela apagou e o quarto ficou mergulhado na escuridão. Corri escada abaixo, mas antes de chegar à sala, vi alguém parado na porta. Uma silhueta alta, usando o que parecia ser um casaco antigo. Quando cheguei perto, não havia mais nada. Apenas a porta entreaberta e o vento frio entrando pela sala. Clara não acordou durante a noite. Eu passei o restante da madrugada sentado na varanda, observando a casa do outro lado da estrada, que agora estava novamente mergulhada no escuro. Na manhã do dia 25, saímos cedo. Clara achou que era apenas meu cansaço, mas eu sabia que tinha algo errado naquela casa. Antes de ir embora, olhei mais uma vez para a sala. Sobre a árvore, uma nova vela estava acesa, e ao lado dela, um presente embrulhado que eu nunca vi antes. A estrada que não voltava. Meu nome é André, e desde o Natal do ano passado, eu não encaro mais viagens noturnas da mesma forma. O que aconteceu naquela estrada é algo que eu tento esquecer todos os dias, mas quanto mais tento, mais parece que a coisa me persegue. Minha esposa, Laura, e eu tínhamos decidido passar o Natal na casa dos pais dela, no interior de Minas Gerais. A cidade ficava a quase 8 horas de viagem de São Paulo, e como a agenda estava apertada, saímos no final da tarde do dia 23, esperando chegar antes da meia-noite. A estrada era longa, cheia de curvas, e na maior parte do tempo, deserta. A noite caiu rápido, e a única coisa que nos acompanhava eram as luzes dos faróis iluminando o asfalto molhado. O rádio tocava músicas natalinas, mas eu mal prestava atenção. Laura dormia no banco do passageiro, e o único som constante era o barulho das gotas de chuva batendo no para-brisa. A estrada parecia infinita, e os quilômetros passavam devagar. Era por volta das 23 horas quando passei por um pequeno vilarejo. Parecia abandonado. As luzes dos postes piscavam de forma irregular, e nenhuma casa tinha enfeites de Natal. Era como se aquele lugar tivesse sido esquecido pelo tempo. Estranho, murmurei para mim mesmo. Logo depois, vi uma placa velha indicando um desvio à direita. Aparentemente, era um atalho que encurtaria a viagem em quase 40 minutos. Sem pensar muito, virei naquela estrada de terra. O caminho era estreito e parecia passar por uma área de mata fechada. A chuva ficou mais intensa e a visibilidade diminuiu. Laura acordou com o solavanco do carro. "Onde estamos?" perguntou, esfregando os olhos. "Peguei um atalho. Vai economizar tempo." Ela olhou pela janela e franziu a testa. "Não lembro dessa estrada. Está no GPS." Menti, para não preocupá-la. Na verdade, o GPS tinha perdido o sinal assim que entramos no desvio. Mas eu não queria fazer o retorno em plena tempestade. Seguimos por mais alguns minutos, mas algo começou a me incomodar. A estrada parecia igual, como se estivéssemos passando pelo mesmo trecho repetidamente. As árvores, a curva acentuada, a velha cerca de madeira, tudo parecia se repetir. "André", Laura falou, com a voz tensa. "A gente já passou por aqui. Eu tenho certeza." Olhei pelo retrovisor e senti um arrepio subir pela espinha. Uma placa antiga,
meio encoberta pelo mato, apareceu novamente à beira da estrada. Eu tinha passado por ela minutos antes. Deve ser só impressão. Estradas assim são parecidas. Tentei manter a calma, mas, no fundo, sabia que aquilo não era normal. A sensação de déjà vu se intensificava a cada quilômetro. Depois de mais alguns minutos, a coisa aconteceu. No meio da estrada, bem à frente dos faróis, havia uma criança. Frenei bruscamente, e Laura soltou um grito. A figura da criança não se mexeu. Ela estava parada, usando um vestido branco encharcado de chuva. Seus cabelos longos cobriam parte do rosto, e seus pés estavam descalços na lama. Meu Deus, André, o que é isso? Não sei. Desci do carro lentamente, mantendo a lanterna do celular firme na mão. Oi? Você está bem? A menina não respondeu. Ela apenas ergueu o rosto devagar, e eu vi. Seus olhos eram completamente pretos, sem íris ou pupilas. Recuei, sentindo um frio intenso tomar conta do meu corpo. Quando me virei para voltar ao carro, a menina não estava mais lá. Entrei no carro rapidamente, e Laura me olhou com medo. O que você viu? Nada. Menti. Ela não precisava saber. Acelerei o carro, tentando sair daquele lugar o mais rápido possível. Mas a estrada parecia não ter fim. Passamos por mais uma curva e, ao longe, vi uma casa. As luzes estavam acesas e uma árvore de Natal piscava na varanda. Finalmente! Laura exclamou. Vamos pedir ajuda. Parecia uma casa normal. Pequena, mas aconchegante, como as que víamos nas viagens de interior. Parei o carro na frente e desci. Antes que eu pudesse bater, a porta se abriu sozinha. Boa noite. Chamei. Nenhuma resposta. Laura ficou no carro enquanto eu entrava devagar. A sala era decorada com velas e enfeites antigos. Um cheiro forte de madeira queimada pairava no ar. Foi então que percebi. Sobre a lareira, havia uma foto emoldurada. Era a mesma menina que vimos na estrada. Ao lado dela, uma família inteira posava sorridente para a foto. Mas algo estava errado. Atrás deles, na janela, havia uma figura. Escura, alta, sem rosto. O coração disparou. Saí correndo da casa, mas quando cheguei ao carro, ele estava vazio. Laura? Olhei em volta, mas não havia sinal dela. Foi então que vi a mesma menina de vestido branco, parada na estrada, segurando a mão de Laura. O que você está fazendo? Laura olhou para mim com uma expressão vazia, como se não me reconhecesse. Ela disse que vai nos levar para casa. A menina sorriu. Tentei correr até elas, mas meus pés pareciam presos ao chão. A última coisa que vi foi Laura desaparecendo na escuridão da estrada. Acordei horas depois, ao lado do carro, sozinho. A estrada estava completamente deserta. Nunca mais vi Laura desde aquela noite. E, a cada Natal, enquanto dirijo por estradas vazias, sempre vejo a mesma casa com luzes piscando à distância. O Chalé das Vozes Perdidas. Meu nome é Daniel, e desde o último Natal eu evito qualquer tipo de viagem para lugares isolados. O que aconteceu naquela noite não é algo que se apaga facilmente da memória, por mais que eu tente me convencer de que tudo não passou de uma ilusão ou cansaço. Era dia 22 de dezembro. Eu e minha namorada, Mariana, decidimos passar o Natal em um chalé alugado na serra. A ideia veio de uma vontade de fugir do caos da cidade, passar um Natal tranquilo, com lareira acesa, vinho e neve artificial. Algo digno de um cartão postal. Encontramos o chalé perfeito através de um site. Ele ficava em uma área afastada, cercada por mata densa, mas com uma vista linda das montanhas. O preço estava muito abaixo do esperado.
Talvez esse fosse o primeiro sinal. Chegamos lá no fim da tarde. O lugar era exatamente como nas fotos, pequeno, mas aconchegante. A madeira velha dava um charme rústico, e a varanda tinha uma vista que se estendia até o vale lá embaixo. Não havia casas próximas, e o silêncio era quase absoluto. Parece que vamos ter o chalé só para nós, Mariana disse, sorrindo. Naquela noite, preparamos uma ceia simples. Mariana adorava cozinhar, e eu ajudei como pude. Comemos perto da lareira, ouvindo apenas o som do vento lá fora e a lenha estalando. A sensação de isolamento era, ao mesmo tempo, relaxante e incômoda. Por volta das 23 horas, Mariana foi dormir. Eu fiquei na sala, mexendo no celular e checando mensagens de Natal que já começavam a chegar. Foi então que notei. O sinal do celular desapareceu. Sem internet, sem chamadas. Normal, pensei. Estávamos no meio do nada. Fui até a varanda para fumar um cigarro. O frio era cortante. O céu estava escuro, sem estrelas. Foi aí que vi. No meio das árvores, a uns 50 metros de distância, havia alguém parado. Uma figura esguia, vestida com algo que parecia um capuz ou manto. Fiquei congelado por alguns segundos. A pessoa não se movia. Apenas me observava. Ei! Gritei. Quem está aí? Nenhuma resposta. Apaguei o cigarro e entrei, trancando a porta. Pensei em acordar Mariana, mas decidi que era melhor não assustá-la. Provavelmente era só algum morador local ou alguém que estava passando por ali. Mas, conforme eu voltava para o quarto, percebi algo estranho. As pegadas. Havia marcas molhadas no chão de madeira, que vinham da porta da frente até a cozinha. Meu coração disparou. Peguei uma lanterna e segui as pegadas. Elas terminavam na porta do quarto onde Mariana dormia. Respirei fundo, abri a porta devagar e iluminei o quarto. Mariana estava lá, dormindo profundamente. Nada. Fechei a porta e fiquei acordado o resto da noite, sentado na sala, de frente para a porta do chalé. Noite do dia 23. O dia amanheceu cinza, e a sensação de cansaço me acompanhava. Mariana percebeu que eu estava estranho. Dormiu mal? Sim, menti. Só preciso de um café forte. Saímos para caminhar pelas redondezas. Mariana queria explorar a mata, mas eu convenci ela a ficarmos perto do chalé. A sensação de que estávamos sendo observados não me abandonava. No fim da tarde, enquanto Mariana preparava um bolo, fui até o porão do chalé. A porta do porão estava trancada, mas a chave estava pendurada ao lado. Uma curiosidade incômoda tomou conta de mim. Girei a chave e desci as escadas. O porão cheirava a mofo. Havia caixas velhas, móveis cobertos por lençóis e uma prateleira cheia de velas usadas. Mas o que realmente me fez estremecer foi uma caixa de madeira, encostada no canto mais escuro. Dentro dela, encontrei fotos antigas. Eram fotos do chalé, mas em todas elas havia algo estranho. Uma figura sempre aparecia ao fundo, observando, escondida entre as árvores. Era a mesma silhueta que vi na noite anterior. Voltei para cima, tentando agir normalmente. Não queria preocupar Mariana. Noite do dia 24, véspera de Natal. A tempestade começou perto das 22 horas. Relâmpagos iluminavam a montanha, e o vento soprava forte contra as janelas. Estávamos sentados perto da lareira quando ouvimos o primeiro barulho. Passos. No andar de cima. Mariana arregalou os olhos. André, isso foi lá em cima. Eu assenti, pegando a lanterna. Fique aqui. Subi devagar, cada degrau rangendo sob meus pés. Quando cheguei ao corredor, todas as portas estavam abertas, inclusive a do nosso quarto. Entrei e vi algo que fez meu sangue gelar. No espelho do armário, havia uma mensagem escrita com uma caligrafia trêmula. Não é você que está aqui. Recuei imediatamente, fechando a porta com força. Quando desci, Mariana estava parada na sala, com os olhos fixos na lareira. O que foi? Perguntei. Ela apontou. Havia algo dentro do fogo. Peguei uma pinça de ferro e puxei o objeto. Era uma fotografia. Nós dois estávamos nela,
sentados exatamente na mesma posição que estávamos naquele momento. Mas atrás de nós, na foto, havia alguém parado na varanda. Naquele instante, todas as luzes do chalé se apagaram. Mariana segurou minha mão com força. Passamos o restante da noite sentados, esperando o amanhecer. A figura nunca entrou, mas permaneceu ali, do lado de fora, na varanda. No dia 25, saímos ao amanhecer e nunca mais voltamos. Na estrada de volta, o celular voltou a ter sinal. Quando olhei as mensagens, havia uma que me deixou paralisado. Era uma notificação do site onde alugamos o chalé. O chalé selecionado foi removido. Agradecemos seu contato.